Olá, minha gente. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula e o tema de hoje é literatura de cordel. A literatura de cordel, ela é um passeio no universo da literatura das cordas. E por que literatura das cordas? Por que literatura de cordel? Porque essa literatura foi chamada, recebeu esse nome, literatura de cordel. Como vocês podem observar, a literatura, né, que são esses folhetos, os livrinhos, os livretos, eles estão pendurados em uma corda. Então, a literatura de cordel é uma espécie de poesia popular. Ela é impressa e divulgada nesses folhetos. Observem que os folhetos, eles são ilustrados. Todos eles são ilustrados com um processo em espécie de carimbo que se chama xilogravura. Por que ele recebeu esse nome de literatura de cordel? Foram os brasileiros que criaram? Não. Sabemos que o Brasil, ele sempre foi muito, nós temos uma carga de influência da literatura portuguesa muito presente. Então, essa prática da literatura de cordel recebeu esse nome lá em Portugal. Então, eles faziam esse mesmo processo. Eles criavam a literatura popular, eram impressos em livretos, desse mesmo jeito e vendido em ambientes que passavam muitas pessoas, como uma feira, em feira. Por isso que se chama literatura de cordel. Lá em Portugal, e essa moda veio para o Brasil, tá bom? E em meados do século XVIII, quem trouxe? Os portugueses. Né? Então, aos poucos, como os portugueses foram quem colonizaram o Brasil, aos poucos isso foi se tornando cada vez mais popular, esse tipo de literatura aqui. E essa literatura, ela existe até os dias de hoje. Claro que com a diferença, não tão forte como antigamente, porque hoje nós vivemos na era da informação, estamos bombardeados com a tecnologia e nessa época não existia. Então, digamos que os jornais, era como se fosse um jornal nacional, as novelas da Rede Globo mais famosas, então eram os cordéis, os cordelistas, que eram os que escreviam, que traziam essas notícias para a população. Então, tudo que era acontecimento virava em cordel. E existe até hoje, sim, porém, existem algumas regiões que é mais concentrada a preservação desses cordéis. O Nordeste é o exemplo dele, né? E vocês podem observarem aqui, ó, eu coloquei até o exemplo do cordelista Abdias Campos, e tem dois tipos de cordel, né? Um é o Homem de Barro, que foi uma trajetória que ele escreveu aqui do Mestre Vitalino, e o outro foi Lampião, Herói ou Bandido. Pode observar como é o tipo do desenho deles, é como uma espécie de um carimbo. Então, eles fazem o quê? Esse processo se chama de xilogravura. Elas são, aqui dá para mais detalhes para vocês observarem, são feitas, esculpidas em madeiras de burana, cedro ou pinho. Então, ele vai possibilitar ao artista para ele produzir o desenho que ele quiser, que vai representar a história narrada no cordel. Então, o que é que a gente pode observar? Que o artista, o cordelista, ele é produtor em todas as etapas do seu cordel, tanto na produção da literatura, como também na formação do seu, como é que se diz? Como é, minha gente? Do seu portador, não é nem um portador que eu queria dizer, o material em si, né, de estar transportando o cordel, certo? Uma das observações que eu coloquei aqui para vocês o cordel, como ele narrava fatos do cotidiano, tudo virava notícia de cordel, tem um lado positivo e o lado negativo. O lado negativo é que a maioria dos cordéis, a gente observa que neles há um preconceito racial muito presente na literatura de cordel. Esse exemplo eu trouxe para vocês é o do clássico, que é o clássico mais famoso, entre um dos mais famosos, né, dos princípios, dos iniciais, aliás, que é A Chegada de Lampião no Inferno, de José Pacheco da Rocha, que inclusive esse cordel dizem que influenciou o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Então, o grande escritor, o inesquecível Ariano Suassuna, ele, para fazer o clássico, aquele famosíssimo Alto da Compadecida, que chegou às telas de cinema, ele
baseou-se em cordéis, entre eles a chegada de Lampião no Inferno. Mas o que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte: eu peguei esse trecho desse cordel para observar como é presente o preconceito racial. E reuniu-se a negrada. Primeiro chegou Fuxico, com um bacamarte velho, gritando puxão de bico que trouxe pau de prensa, e fosse chamar Tragença na casa de Massarico. Ó, negrada. Negrada, ele não aqui, não representa como as pessoas negras, não, mas como um ser inferior, tá? Do mesmo, só mudou aqui a capa, mas é o mesmo cordel. A gente pode observar quando ele diz aqui, ó, disso vigia, patrão, a casa vai arruinar. Eu sei que ele se dana quando não puder entrar. Satanás disse. Isso é nada, convida aí a negrada, ó, de novo, ó, convida aí a negrada e leve o que precisar. Leve 3 dúzias de negros, veja bem, ó, leve 3 dúzias de negros, como se fosse um objeto, né? Algo entre que se fosse comprar ou pegar, troca, sem valor. Entre homem e mulher, vá na loja do Ferrugem, tire as armas que quiser. É bom escrever também, para virem os negros que tem. Mas, compadre Lucifer. Ou seja, aqui a gente pode estar bem explícito, né? Outra forma bem evidente de preconceito racial, colocando o negro como um lugar mais inferior à raça, à etnia. Isso é uma realidade antiga, né, que é presente em muitos cordéis. Porém, hoje em dia, essa história já vem mudando. Existem muitos cordelistas que usam essa literatura para fazer denúncia social, para conscientizar as pessoas, para levarem as pessoas a refletirem. Eu trouxe esse exemplo, O Amor Vence o Racismo. O autor é Venâncio Samões do Nascimento. Isso aqui é um cordel. Esse aqui foi, inclusive, um aluno que escreveu. O racismo é uma coisa que não se deve guardar. Então, se você sofre com isso, é preciso denunciar. Para mais tarde você ver quando isso acabar. O mundo mudou muito, mas o racismo não acabou. Existe uma lei que o Brasil criou, que não existe diferença entre a raça e a cor. Esse cordel não é esse que está presente na capa. Isso aqui são cordéis diferentes, certo? Que eu peguei só para vocês observarem. 2 exemplos diferentes, mas tratam do mesmo assunto. Então, a posição desse cordelista já foi bem diferente. Ele não usou o negro como uma piadinha, como uma coisa interessante. Não, ele usou conscientizando as pessoas, né, da denúncia de que existe uma lei no Brasil contra o racismo. Então, isso é bem interessante. Braulio Bessa, atualmente, é um dos poetas cordelistas que tem mais evidência na mídia. Ele tem passa na Globo toda sexta-feira, no programa Fátima Bernardes, e ele apresenta demais, muitas reflexões. Entre eles, tem muita denúncia social, entre elas o racismo. Você pode observar, procurar no YouTube que você vai encontrar. Braulio Bessa. E daí, eu coloquei aqui bem rápido que a gente vai ver, que é só relembrando o que foi visto nos primeiros quadros, slides. Nós temos que a literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto de cordel. Ele é um gênero literário, popular, escrito frequentemente na forma rimada. Você pode observar que os cordéis eles possuem rimas, originadas em relatos, ou seja, conta-se histórias, e depois impressos em quê? Em folhetos. O nome tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos em Portugal, para venda, pendurados em cordas, cordéis ou barbantes. A gente viu que foi uma prática lá de Portugal, que os portugueses trouxeram, e com o passar do tempo foi se tornando comum no Brasil. As estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos. Os autores ou cordelistas recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, acompanhada de viola, e também fazem leituras ou declamações, empolgadas para conquistar os possíveis compradores. Infelizmente, isso é uma prática que a gente não encontra com frequência, os cordelistas dessa forma. Quando se tem, há muito tempo, eu lembro que eu via muito em Recife, nas praias, você ainda encontrava uma pessoa em Caruaru, os cordelistas, mas não com essa frequência. Hoje em dia, a gente encontra mais os cordéis estendidos numa tábua, numa mesa, mas pendurados a gente não encontra. E antes tinha os cordelistas tocando violão, falando oral, que são conhecidos como os repentistas, né?
Cordel no Brasil. No século XIX, teve início no Nordeste as impressões de folhetos brasileiros com suas características próprias. Os temas incluem fatos do cotidiano, episódios históricos, lendas, temas religiosos, entre muitos outros. A gente sabe que a religião é presente, né, os fatos históricos também do Brasil, da região e também dos estados, eles são muito presentes no cordel. E a cultura, a arte. Para vocês terem uma ideia, quando o cordel tinha bem, assim, iniciou, né, que as pessoas não tinham nem rádio em suas casas aqui no Nordeste, muitas pessoas, eles até duvidavam dos fatos. Eles só acreditavam, chegavam notícias, só acreditavam se saísse no cordel. Vou citar um exemplo. O homem pisou na lua. Aí, eita, dizem que o homem conseguiu pisar na lua. Será que é verdade? Será que isso existe? Isso só era realmente acreditado pelas pessoas depois que eles iam lá, compravam o cordel e estava lá narrado pelo cordel. Então, é como eu digo, é como se fosse o Jornal Nacional. Hoje em dia, ele saiu no Jornal Nacional, então é verdade. As pessoas têm essa crença, essa credibilidade. Para reunir os expoentes desse grupo literário típico do Brasil, foi fundada em 1988, com sede no Rio de Janeiro, a ABL, que quer dizer Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Então, existe essa academia, e para isso, nós temos os nossos mestres do cordel. Né? E aqui eu trouxe para vocês conhecerem. Tendo como o pai do cordel, aquele bem que dizem que foi o que iniciou, né? O pai, o iniciante, o mais famoso, que foi Leandro Gomes de Barros. João Martins de Ataíde, José Pacheco, Rodolfo Coelho Cavalcante, Antônio Américo de Medeiros, Minelvino Francisco Silva, José Costa Leite, Guaipuã Vieira, Gonçalo Ferreira, João Rodrigues Amaro, João Firmino do Amaral, Francisco Sales de Arreda e Mestre Azulão e José J. Borges. Todos eles estão presentes, entre outros, nessa Academia Brasileira que está lá no Rio de Janeiro, que fazem parte dos cordelistas do Brasil, certo? E não temos dúvida que todos esses cordelistas, eles influenciaram muitos outros que existem, ainda vão existem diariamente no Brasil e no mundo, certo? Por exemplo, Leandro Gomes de Barros, como é considerado o pai do cordel, ele influencia até hoje. Aqui nós temos a xilogravura, que é o processo que eu disse a vocês, né, que ele é feito em madeira, e daí o cordelista vai como se fosse um carimbo. Então, ela é uma técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com o de um carimbo. A xilogravura é de provável origem chinesa, sendo conhecida desde o século VI. Quase todos os xilógrafos populares brasileiros, principalmente no Nordeste do país, provêm do cordel. E aqui nós temos, isso aqui tem um processo, é bem interessante, tá vendo que é como um carimbo na madeira, aí ele vai esculpindo, passa o rolo de tinta e passa depois no papel. Eu, particularmente, acho belíssimo o trabalho da xilogravura. Muito bonito, ó, Lampião e Maria Bonita, conta-se de muitos cordéis que trata da história de Lampião, não é? E aqui eu trouxe para vocês o Alto da Compadecida, que foi escrito baseado em cordéis. Começou como uma série, ficou tão famoso que parou nas telas do cinema. Quem é o produtor dele foi da obra Ariano Suassuna e Guel Arraes, né, que foi o produtor. Então, muito famoso e baseado, você pode observar, como a gente viu, aquele que eu mostrei para vocês, que foi o demônio, o Satanás, quando teve no julgamento lá no céu. Então, tudo isso a gente vê, não é? Quem já assistiu. Quem não assistiu, eu sugiro assistir. Bom, minha gente, a aula por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre cordel, tá? Espero que vocês também busquem pesquisarem. Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido. E pratiquem. Pratiquem porque o cordel faz parte da nossa cultura, faz parte também da literatura brasileira. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e bons estudos.